Rapaziada, e o Flamengo mudou da água pro vinho. Coincidência ou não, só foi o Tite sair do Flamengo. Cara, é impressionante como o Flamengo tá jogando bola agora sem o Tite. E eu vi um vídeo aqui do canal Victoriano Fute que eu achei muito interessante, que é como o Tite se tornou o técnico mais odiado do Brasil. O link do canal do Victoriano Fute vai estar aqui na descrição. E vamos ver esse vídeo, eu tô bem curioso pra saber. Nascido no dia 25 de maio de 1961 em Caxias do Sul, Adenor Leonardo Bach, vulgo Tite, desde criança sempre teve grande Sabe se o Tite é parente do Alisson Becker? É um sobrenome ali, né? Parecido. Ligação com futebol, e não era surpreendente que ele desejasse virar jogador, e conseguiu, começando a sua carreira no Caxias do Sul, time de sua cidade. Por lá fez 121 jogos atuando como volante. Então o Tite era volante, rapaziada. Tá explicado aí o porquê o Tite sempre gosta de jogar aí com bastante volantes nos times deles, né? Na seleção sempre jogou com 3 volantes, no Flamengo aí tava tentando implementar sempre 3 volantes nos jogos aí. Então tá explicada a paixão do Tite. No Flamengo ele tava tentando implementar 4 zagueiros, 3 volantes e um atacante. Por volantes, deve ser porque ele foi um volante e sabe das qualidades aí da posição e se identifica bastante com a posição, né? Em 1984, chegou para jogar pela Portuguesa disputando 18 jogos e fazendo 5 gols no Campeonato Brasileiro. 5 gols para um volante? Volante não é para fazer gols, o volante é para construir jogada. Que para volante é bastante coisa, né, rapaziada? 18 jogos, 5 gols, tem volantes aí, acho que o Mascherano atuou muito tempo como volante, e se eu não me engano ele foi fazer o primeiro gol pelo Barcelona, né? Depois ele virou zagueiro, mas assim, demorou bastante a fazer gol pelo Barcelona, foi fazer já no fim da carreira. Então o volante fazer gol, não são todos que fazem, né? Tem alguns que têm uma média baixíssima de gols na carreira. Então o Tite já chegou aí fazendo 5 gols em 18 jogos no Campeonato Brasileiro e se destacou também na Portuguesa até que chegou ao Guarani, onde alcançou seu auge como jogador, sendo vice-campeão no Campeonato Brasileiro de 1986 e se consagrando campeão no campeonato de 1987, que era a Copa União na época, e além também de ter sido vice-campeão no Campeonato Paulista de 1988. Então, o lendário time do Guarani aí, né, teve aí a Aí o Tite sendo campeão brasileiro, né, como jogador aí, ó. participação Fala do dele. Tite como volante, cara. Com certeza a torcida do Guarani tem um grande carinho aí pelo Tite. Porém, ele foi obrigado a encerrar prematuramente a sua carreira com apenas 28 anos de idade, em 1989, devido a uma série de lesões nos joelhos, inclusive com ruptura de ligamento, perdendo a mobilidade de uma das pernas. Até hoje ele não consegue flexionar um dos joelhos. Então você vê o Adenor aí, o Tite às vezes mancando, né, rapaziada? De vez em quando ele até aparece aí com a bengala assim pra auxiliar. É porque o Tite até hoje não consegue esticar a perna completamente devido a essas lesões do tempo de quando era jogador de futebol. E aí você vê como que a medicina evoluiu, né, rapaziada? Porque o Neymar teve uma lesão, se eu não me engano, igual ou pior que a do Tite e já vai voltar aos gramados aqui, mesmo que você fala, pô, o Neymar nunca vai voltar a ser o que ele era antes. Mas ele vai andar sem mancar pro resto da vida. O Tite até hoje carrega as marcas aí dos tempos de quando ele era jogador. Já aposentado, o Tite foi buscar um novo rumo pra vida dele. Então, aos 28 anos aí teve esse baque, né? Precisou se aposentar. Então poderia ser algo que abalasse o Tite e falasse, pô, eu não quero saber de futebol nunca mais. Mas pelo contrário, o Tite graduou-se em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tornou-se treinador dirigindo seu primeiro time, o Guarani de Garibaldi. E Guarani de Garibaldi, cara, esse nome é muito engraçado. ele treinou vários times gaúchos depois, como Veranópolis, ganhando a segunda divisão gaúcha em 1993, que foi seu primeiro título na carreira. Depois assumiu o Ipiranga de Erechim e posteriormente o Juventude em 97. Em 2000, dirigindo o Caxias, realizou uma campanha extremamente surpreendente no Campeonato Gaúcho de 2000, levando o clube a ser campeão sobre o Grêmio. O Grêmio que tinha nada mais nada menos que o jovem garoto Ronaldinho Gaúcho, estreando aí nos seus primeiros anos, mas já fazendo estrago. Cara, não tem o que dizer, não. O Tite é vencedor pra caramba. Eu nem era nascido, ele já era técnico, campeão, escacete. Então o Tite não só conseguiu anular o Ronaldinho, que ninguém conseguia anular, não só fez isso, como também meteu um 3-0 no Grêmio e se tornou campeão gaúcho. Isso aí despertou os olhos dos times do Brasil, principalmente do Sul, falando, pô, esse treinador aí é diferente, mais ou menos do que o Diniz fez no Audax, né? Quando o Diniz estava no Audax, todo mundo falou, rapaz, olha a campanha que esse cara tá fazendo com esse time. E aí todo mundo virou os olhos pro Tite e falou, oh, esse aí é um treinador muito bom. E em 2001, depois de ter vencido o Grêmio, foi contratado pelo Grêmio, justamente o time que ele... O Grêmio deu uma de Bayern, né?
havia derrotado. Então, pelo tricolor gaúcho, ele se consagrou campeão do Campeonato Gaúcho e no mesmo ano também levou a equipe ao título da Copa do Brasil. Então, cara, o cara assumiu. Então o Tite seria o nosso Pepe Guardiola brasileiro? O Grêmio foi campeão gaúcho com o Caxias, o que já era um feito incrível. Aí pegou o Grêmio e ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho logo na primeira temporada dele, e superando o Corinthians nas finais. Mas em 2003, depois de uma eliminação na Libertadores, foi demitido do Grêmio. Essa cultura aqui de demissão de treinador do Brasil, você vai ver que é de muitos anos, tá, rapaziada? O Tite, mesmo fazendo bons trabalhos aí, você vai ver que ser demitido não é algo que ele não esteja acostumado, mesmo fazendo algumas temporadas boas. Então, em 2004, ele faz a primeira passagem pelo Corinthians. Mais tarde, naquele ano, em setembro de 2004, assumiu o Corinthians para substituir o técnico Oswaldo de Oliveira e levou o time que beirava o A ligação do Corinthians com o Tite é surreal, né, cara? rebaixamento ao quinto lugar da tabela. Então, nessa época aí, rapaziada, o modelo de jogo do Tite já estava sendo bem conhecido no Brasil, principalmente por recuperar times ou fazer times com não tanto investimento financeiro jogarem bem. Então, às vezes, sem muitas peças de luxo, ele conseguia fazer os times se encaixarem e ter uma forma de jogar ali. E, por exemplo, o Corinthians beirava o rebaixamento, ele levou o time ao quinto lugar da tabela. Já nessa época, o seu time era conhecido por ter uma defesa sólida, que era a marca registrada do seu estilo de jogo, e uma postura que priorizava a eficiência em detrimento do espetáculo. Aí, já tá abrindo seus olhos aí, né, rapaziada? Esse é o modelo de jogo do Tite desde que ele começou como treinador. Vencer pra ele por 0-0, tá valendo, ganhou, 3 pontos é o que vale, entendeu? Então não é de agora, você fala, pô, o que o Tite virou? Não, esse sempre foi o modelo de jogo dele. E aí a torcida do Flamengo, agora a gente vai chegar lá, vamos falar disso, né, das críticas ao modelo de jogo do Tite, mas você pode ver que, tipo, talvez pra ele seja muito difícil mudar o estilo de jogo dele, porque em décadas de carreira, esse é o estilo de jogo dele. Então, cara, e o pior, né? Todo mundo sabia disso, menos o Marcos Braz. Aí ele olhou lá pro mercado e disse, não, o Tite tem a cara do Flamengo. é mesmo, é o DNA dele saber defender mais do que talvez fazer espetáculos e fazer os times E não tá errado, né? Ele ganhou o que ganhou, chegou onde chegou com esse modelo de jogo, né? jogarem muito bem, né? Fazer o time jogar bonito, não é o estilo de jogo do Tite. O estilo de jogo do Tite é vença, né? E vença, não importa como. Então, além da Copa do Brasil, ele também venceu o Campeonato Gaúcho crucial, pois colocou o Tite nos radares dos principais clubes do Brasil. Depois ele passou pelo Atlético Mineiro, Palmeiras, Al Ain e chegou ao Internacional, onde ele começava a se firmar entre os maiores treinadores do Brasil. Desde então, o Tite levou o time ao 6º lugar do Campeonato Brasileiro e conquistou a Copa Sul-Americana, eliminando o rival Grêmio e o Boca Juniors e derrotando na final o Estudiantes. Venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0 com gol de Alex e empatou o segundo em 1-1 com gol do Nilmar nos últimos minutos da prorrogação. Ainda conquistou o Campeonato Gaúcho de 2009 em cima do Grêmio, além de ter feito uma boa campanha na Copa do Brasil, perdendo na final pro Corinthians. Se eu não me engano, essa foi aquela final que o Ronaldo deitou, né? O Ronaldo já tinha chegado, não tinha? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, fechou? Mas eu lembro muito bem do Ronaldo dando aquele cortezinho, fazendo gol de esquerda. Além disso, foi vice da Recopa Sul-Americana, perdendo pra LDU. Agora nós vamos... É uma coisa em comum nesses títulos do Tite, toda a passagem dele. Final ali eu vou falar o que tem de comum aí nessas vitórias, nesses títulos, que não tira o mérito dele, claro. Começar a chegar até o momento que o Tite começa a ser odiado aí, né, por grande parte dos brasileiros. Mas antes, vamos falar da segunda passagem pelo Corinthians. No Campeonato Brasileiro de 2010, o Tite volta ao Corinthians, faltando 8 partidas pro fim do Campeonato Brasileiro, com a missão de reerguer a equipe que lutava pelo título e passava por um momento difícil com quase 10 partidas sem vencer. Então o Tite chegou aí faltando 8 rodadas, não tinha muito tempo pra trabalhar, mas queria levar, ver se conseguia ainda papar o título aí com o Corinthians, né? E nas suas 8 partidas ao final do torneio, com 5 vitórias e 3 empates, então nessas partidas a equipe marcou 13 gols e sofreu apenas 3 gols. Sempre foi uma característica muito grande do Tite, os times que tomam poucos gols, né, rapaziada? Ele fez até bastante gols aí nessas partidas, mas se você for ver, foram 8 partidas e fez 13 gols, então só algumas partidas ele fez mais de um gol ou mais de 2, muito raro, né?